Se você está se preparando para um concurso na área da educação, dominar as regras jurídicas é indispensável. Hoje vamos analisar o tema Educação, Direito e Dever à luz da Constituição Federal, de forma super objetiva e focada no padrão de cobrança das bancas. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Gomes, sou servidor público e já acumulei várias aprovações em concursos públicos, sendo a mais recente delas para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema super importante para quem está se preparando para um concurso na área de educação, que é a educação, direito e dever à luz da Constituição. Nós vamos analisar aqui a lei seca, a jurisprudência relevante e também, o mais importante, as questões das bancas. Vamos começar nossa aula. E para a gente começar bem essa aula, eu já vou deixar aqui uma pergunta para você. Quem é responsável pela educação? O Estado ou a família? A educação está inserida num conjunto maior de direitos que são chamados pela Constituição de direitos sociais. E o que são esses direitos sociais? Direitos sociais são direitos fundamentais, tá? Que não podem ser negados à pessoa, porque eles asseguram uma vida digna e bem-estar, impondo ao Estado o dever de prestar. E o objetivo maior da oferta desses direitos pelo Estado é reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Além do artigo 6º, a Constituição tem um conjunto de artigos que são destinados a tratar exclusivamente do tema da educação, que são os artigos 205 a 214. Ao longo dessa série aqui que eu estou trazendo no canal, nós vamos analisar cada um desses artigos, tá bom? Hoje já vimos aqui o artigo 6º e agora vamos ver também o artigo 205. Gente, esse artigo 205 é muito importante para a prova, porque ele traz diversos conceitos e elementos que são fundamentais quando a gente fala de educação à luz da Constituição. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o que é a educação à luz do artigo 205? Primeiramente, ela é direito. A educação é um direito. Assim como o artigo 6 estabeleceu que a educação é um direito social, o artigo 205 ele segue nessa mesma linha de raciocínio. A educação é um direito e esse direito é devido a todos, tá? Então, todos, indistintamente, sem excluir ninguém, têm direito à educação à luz do artigo 205 da Constituição Federal. Mas se alguém tem o direito, de receber, alguém precisa ofertar essa educação. Então, quem deve ofertar a educação? E aqui eu trouxe um mnemônico, tá, para facilitar a sua memorização, que é EFS. Então, a educação é dever do Estado, letra E, da família, letra F, e também existe a colaboração com a sociedade que vai participar aí no incentivo e promoção. Então perceba que é uma responsabilidade compartilhada. Então lembra da nossa pergunta que eu fiz lá no início da aula? Quem é responsável pela educação? O Estado ou a família? À luz do artigo 205 da Constituição, ambos, tá? Tanto o Estado quanto a família, quanto também a sociedade de forma colaborativa, são responsáveis aí, têm o dever, tá, pela educação. Então agora você já sabe que a educação é direito de todos, ela é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade para incentivar e promover, mas também ela tem uma finalidade, né? Para que a gente vai entregar educação? Então a educação, ela tem uma finalidade tripla aqui, tá? O pleno desenvolvimento da pessoa, tá? Não é qualquer desenvolvimento que satisfaz aqui o artigo 205, mas tem que ser pleno, tá? Preparo para o exercício da cidadania. Então perceba que aqui a educação é vista como muito mais do que conhecimentos científicos ou técnicos, né? Como matemática, física, química, tudo isso é importante para o pleno desenvolvimento da pessoa, mas também é necessário que essa pessoa desenvolva competências que vão lhe preparar para o exercício da cidadania. E, além disso, aqui também, importante, qualificação para o trabalho. Então, há também a preocupação da Constituição no artigo 205 que a educação prepare
para o trabalho, tá bom? E agora nós vamos analisar a jurisprudência, tá? Para aprofundar o seu conhecimento, mas de forma bem simples, bem tranquila, nada muito complicado. O primeiro aqui é o RE 410.715, diz assim: o direito à educação integra o mínimo existencial, não cabe argumentação genérica de reserva do possível. O que é que isso aqui significa? Que o direito à educação, ele é o básico, o mínimo necessário para que a pessoa possa existir de forma plena na sociedade. Então, o Estado ele não pode se omitir de entregar a educação, alegando que ele não tem recursos, né, que ele não tem condições, porque a educação é uma prioridade. Então, antes de gastar com qualquer outra coisa, o Estado precisa gastar com aquelas questões que são mínimas à existência humana, e a educação é uma delas, assim como a saúde, a assistência, tá, e muitas outras. E também temos aqui o tema 548, em que o STF reconheceu que a educação básica obrigatória é direito público subjetivo, ou seja, direito do indivíduo, tá, direito da pessoa, e essa pessoa, quando não recebe esse direito, ela pode exigir judicialmente, tá, o cumprimento aí dessa obrigação pelo Estado. Eu montei um mapa mental super legal, tá todo esquematizado para que você possa estudar e revisar o tema educação na Constituição Federal. Esse material conta com texto teórico, as jurisprudências mais importantes sobre o assunto e também questões com comentários, tá, para otimizar a sua revisão. Ficou um material super legal, tá, que você não encontra fácil por aí nessa qualidade. Então, se você quiser aproveitar, clica aí no link e garante o seu. E agora vamos lá, sem demora, resolver as questões, tá? Vou combinar aqui apenas uma coisa com você, eu vou ler toda a questão aqui, você pausa o vídeo, tenta responder, tá? E eu já volto respondendo. Questão da FGV para professor de língua portuguesa, 2025. Assinale a opção que não corresponde às determinações constitucionais básicas para a educação e seu exercício. Ou seja, ele quer aquela que não corresponde, tá? Não corresponde. Muito importante quando você estiver lendo questão de prova, você destacar esses termos para que você não erre, tá bom? Letra A. O Estado compartilha o dever de educar. Letra B. A sociedade participa de sua promoção e incentivo. Letra C. A família tem um papel facultativo e de colaboração. Letra D. A educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. E letra E. O preparo para o exercício da cidadania é direito de todos. Pausa o vídeo, tenta responder, que eu já volto com a resposta. Vamos lá agora analisar as afirmações, né? Na letra A diz assim, ó, o Estado compartilha o dever de educar. Gente, aqui está correto, tá? Porque lembra que a educação é direito de todos, mas o dever é compartilhado entre o Estado, a família e também em colaboração com a sociedade no incentivo e promoção. Então, a afirmação de que o Estado compartilha o dever de educar está correta porque ele compartilha tanto com a família quanto com a sociedade. Mas lembrando que ele quer a que não corresponde, tá? Ou seja, que está errada. Letra B. A sociedade participa da sua promoção e incentivo, tá? Está lá também no artigo 205 da Constituição, por isso também está correto. Letra C. A família tem papel facultativo, ou seja, opcional, né? Decide se faz ou não, e de colaboração, tá? Quem tem o papel aqui de colaboração é a sociedade, tá? E não a família. E a família não tem papel facultativo. É dever da família, assim como é dever do Estado, tá? Por isso aqui está incorreto e é o nosso gabarito. Letra D. A educação visa, ou seja, seu objetivo, sua finalidade, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. A gente viu isso aqui. O pleno desenvolvimento da pessoa humana é um dos objetivos, né? Pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho são os 3 objetivos, tá? As 3 finalidades. Letra E. O preparo para o exercício da cidadania é direito de todos, porque é uma das finalidades da educação e a educação é direito de todos, tá? Faz parte aí da educação. E se você está gostando dessa aula, já deixa o like para apoiar o meu trabalho e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Vamos agora resolver a segunda questão aqui para o cargo de pedagogo.
De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Nesse contexto, qual das alternativas abaixo não reflete um dos objetivos da educação conforme estabelecido nesse artigo? Letra A, preparação para o exercício da cidadania. Letra B, promoção de valores sociais e democráticos. Letra C, pleno desenvolvimento da pessoa. E letra D, qualificação para o trabalho. Pausa o vídeo, tenta responder, que eu já volto com a resposta. Gente, um detalhe muito importante, tá, que faz muita gente perder questões quando a gente fala de texto constitucional, é que as bancas, quando trabalham Constituição, via de regra, elas trabalham a literalidade do que está no texto constitucional. Ou seja, ela quer que você identifique as exatas palavras que constam no texto constitucional. Lembra quais são os 3 objetivos? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, tá? Só são esses 3 objetivos. Então, preparação para o exercício da cidadania, aqui está correto. Promoção dos valores sociais e democráticos, isso aqui é importante na educação, mas não consta no texto constitucional. Isso decorre aí, tá, do exercício da cidadania. Mas como não é o texto constitucional de fato, na sua integralidade, aqui ficaria incorreto, tá bom? Como ele está buscando a errada, né, que não representa os objetivos, seria a letra B. Letra C, pleno desenvolvimento da pessoa, que a gente já viu, né, está correto. E letra D, qualificação para o trabalho, também está lá no texto constitucional, tá bom? Terceira questão, de acordo com a Constituição, a educação é direito de todos e dever. Vou nem ler as alternativas. Pausa o vídeo, tenta responder, que eu já volto com a resposta. Então, como a gente já viu, a educação é direito de todos e dever do Estado, da família, e o incentivo e a promoção é em colaboração com a sociedade. Então, nós temos um caso de responsabilidade compartilhada, tá bom? Então, letra A, do Estado e da família, que já responde, né? Existe ainda a colaboração com a sociedade. Se vier outra alternativa com essa adição, ficaria mais completa, seria a resposta. Letra B, da União e dos municípios, não é assim que está lá no texto. Dos municípios e da família, tampouco. Dos territórios do Distrito Federal, também não. Resposta, letra A, tá bom? Banca VUNESP, orientador pedagógico, tá? Diz assim, o artigo 205 da Constituição dispõe: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A alternativa A diz assim, a corresponsabilidade pelo direito à educação, ou seja, todos os responsáveis abrange, né? Então são eles: Estado, família e sociedade, de modo indissociável, ou seja, ninguém pode cair fora, ninguém pode se eximir da sua responsabilidade, todos são responsáveis ao mesmo tempo, tá bom? Na promoção do bem comum. É exatamente aqui essa a ideia do artigo 205 da Constituição, tá? Esses 3 elementos, tanto o Estado, quanto a família, quanto a sociedade, se responsabilizam aí pelo dever de entregar a educação, tá bom? Por conta disso aqui está correto o gabarito letra A. Letra B. O dever estatal de garantir a educação básica pode ser realizado por instituições privadas, desde que mantenham padrões mínimos de qualidade. A participação privada não exime o Estado. O Estado não pode terceirizar a sua responsabilidade pela educação. Letra C. A função social da escola, olha só aqui um conteúdo bem específico, a função social da escola, prioriza a qualificação para o trabalho como eixo estruturante do direito à educação. Gente, isso aqui está errado, tá? A educação tem 3 objetivos e a escola tem que perseguir esses 3, tá? Não só. Por isso aqui também está incorreto. Letra D. O princípio da gratuidade aplica-se unicamente à educação obrigatória, cabendo às demais etapas a corresponsabilidade familiar e individual. Aqui também está errado, tá? O ensino ele é obrigatório e também gratuito, como a gente vai ver aí nas próximas aulas. Letra E. A colaboração social na educação deve ocorrer de forma
consultiva, sem interferir na formulação de políticas públicas. As políticas de educação são desenvolvidas em parceria com as famílias, com a sociedade, com a comunidade escolar, tá bom? Então, aqui está errado. Não é apenas de forma consultiva, tá? A sociedade participa de modo ativo na formulação de políticas públicas, nos conselhos de políticas públicas, tá? Por isso aqui também está errado. Avança São Paulo, Prefeitura de Caieiras, para coordenador pedagógico 2025. Por meio da Constituição Federal, é possível compreender alguns aspectos acerca da dimensão social e política do papel do professor e do gestor educacional dentro da concepção da educação no contexto nacional. Ao analisar as ações propostas constitucionalmente, qual a concepção que o atendimento escolar deve apresentar? Descentralização. A descentralização é um mecanismo de gestão, tá? Importante, mas não é o grande princípio norteador que a gente viu aí no texto constitucional. Então aqui não tem como ser a resposta, tá? Centralização. Centralização é você pegar toda a estrutura e centralizar em uma só. Isso aqui não é muito legal, tá? E é bastante ineficiente, também não tem como responder. Melhoria. Melhoria, um conceito aí bastante genérico, né? Melhoria do quê? Melhoria do ensino, melhoria da qualidade da infraestrutura, melhoria dos salários, né? Tá muito abrangente também, não faz sentido aí no texto constitucional. Universalização. O atendimento escolar é direito de todos. Todos têm direito à educação, então universal. Resposta aqui, letra D, em consonância, tá, com o artigo 205 da Constituição e também de outros dispositivos que nós estudaremos em outras aulas. E a letra E, promoção. A promoção do ensino é importante, mas aqui também está bastante genérico, né? Promoção do quê? Como, né? Não está aí diretamente relacionado a esses grandes princípios trazidos aí pelo artigo 205 da Constituição, que é a educação como direito de todos, que é o universal, e dever, né? Responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Gente, esse tema é muito importante e muito cobrado em prova de concurso. E sua preparação não pode parar por aqui. Por isso, já estou deixando aqui a próxima aula, tá? Para que você possa continuar a sua preparação. É só clicar e assistir. Te vejo na próxima aula.